Jorge Popelnitsky, tá? Eu sou do Oriente de Erechim, da augusta e respeitável loja simbólica Cavaleiros de Salomão número 7, que está vinculada à obediência grande loja tradicional do Brasil. É a segunda vez que eu estou aqui nesse grupo, tentando conversar, passar algumas informações, resumir alguns estudos aí que a gente faz regularmente, e como o Juliano falou, como o grupo aqui é heterogêneo, não só iniciados, nós temos também pessoas que têm interesse pela maçonaria, então as palestras, os temas discutidos, eles não podem ser muito profundos. Então, para alguns já com mais experiência, de repente, a palestra, ou essa, vamos chamar de discussão, essa conversa, ela pode parecer um tanto quanto rasa, né? Mas para quem não conhece, eu acredito que as informações passadas, não só no meu caso, por qualquer um que venha aqui na terça-feira e venha a falar sobre um determinado assunto, é informação que vai agregar em muito a curiosidade, vai sanar algumas dúvidas, porque o que acontece hoje? Geralmente, o pessoal que tem interesse em saber um pouquinho mais sobre a maçonaria, vai para o Google, vai para a internet, pergunta para um, pergunta para outro, muitas informações estão disponíveis, mas nem todas são, digamos assim, confiáveis. Então, nada melhor, eu acredito, pelo menos esse é o meu ponto de vista, nada melhor do que a gente pegar e ouvir com alguém que está já iniciado, né, já está como maçom, e dirimir algumas dúvidas, tá? Eu vou pedir a permissão de vocês para, eventualmente, desviar o olhar da webcam para outro terminal aqui, para outra tela, onde que eu tenho o texto que eu preparei, tá? E eu vou fazer algumas caretas, porque eu esqueci de trazer o meu óculos, então eu tive que aumentar bastante ali, ó, o cabelo vai branqueando, o olho vai enfraquecendo, e assim é a vida, né? É um ciclo de 3 fases: nascimento, vivência e decadência, caindo até a passagem para o Oriente Eterno, tá? Então, eu vou fazer algumas leituras, eu vou ler um texto que eu preparei com carinho esse texto, né? Como dito anteriormente, ele não é profundo, porque conforme eu vou lendo o texto ali, vocês vão entendendo o porquê dessa forma. Então, vamos começar aí, tá? Bom, já me apresentei, tá? E eu tenho um negócio aqui que eu fiz questão de sublinhar, que eu me sinto extremamente lisonjeado pelos convites que o Juliano me faz, né? Esse aqui é o segundo. Visto que sou um eterno aprendiz, e meus conhecimentos são infímios se comparados a outros irmãos. E mesmo assim, ele vai lá, Jorge, vai lá e fala um pouquinho para nós e tal, eu acho tua voz bacana, a tua forma de falar, o teu sotaque de gaúcho, né? E tamo aí, tá? O irmão Juliano sempre me passa uns temas, assim, complexos, que exigem um esforço para ajustar com as minhas considerações, de tal forma que eu não seja perjuro ao meu juramento. Então, não é coisa fácil de montar um texto para poder falar para pessoas que não fazem parte da ordem, né? Dessa forma, eu sempre opto por fazer uma leitura rápida sobre um texto que elaborei, seguido de alguns comentários. Aí eu não tenho esperança nenhuma de esgotar o tema proposto, tá? Nem tenho condições de fazer isso, né? Porque qualquer tema que a gente se propõe a fazer sem muita profundidade, fica meio complicado de elaborar e encerrar tudo ele. Bom, vamos lá. O tema: a postura do homem na vida profana e na maçonaria. No meu modesto entender, tem relação com a postura moral e ética do homem no seu dia a dia, seja no mundo profano quanto no mundo maçônico. Tá? Eu vou mudar aqui para poder movimentar o texto aqui. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Aqui. E fiz muita coisa. Mais um pouquinho. Aqui, ó.
Como nesse grupo temos pessoas que não são iniciadas, não poderei dissertar determinados termos e temas, mas vou procurar fazer uma relação com a nossa vida cotidiana. Tá? Eu entendo que é preciso definir alguns termos para que possamos entender adequadamente o que eu vou falar daqui para frente. Esses termos que eu vou utilizar são facilmente encontrados na literatura tradicional, diversos sites livres da internet. Sendo dessa forma, não vai ter nada que eu não possa ou não deva dizer que será revelado. Tá? Mas vamos lá. As definições são bem simples para que a gente consiga montar o contexto e entender o que eu vou ler, o que eu vou falar durante essa apresentação. Tá? Eu falei, por exemplo, iniciado, falei maçom, falei um monte de coisa. Vamos tentar definir um pouquinho o que eu entendo, não como o que eu entendo, o que eu quero dizer para poder agrupar no texto que vai ser lido e a gente discutir a respeito. Então, vamos lá. Homem, tá? A gente vai... A postura do homem. Mas o que é homem dentro dessa palestra? O que é isso que a gente... dessa discussão? É um ser criado por um ser superior, a qual os maçons definem como grande arquiteto do universo. É um ser dotado de livre-arbítrio. Tá? Essa é a primeira definição que tem que ficar clara para a gente, para poder seguir adiante. Tá? Maçonaria. O que é maçonaria? A maçonaria é uma sociedade fraternal e filosófica que utiliza símbolos e rituais para promover o desenvolvimento moral, intelectual e espiritual dos seus membros, enfatizando princípios como fraternidade, igualdade, liberdade e busca pela verdade. Tem como propósito tornar os homens bons e melhores, não para que sejam melhores que os outros, mas sim para que alguém seja melhor hoje do que era ontem, o que nós chamamos lapidar a pedra bruta. A maçonaria, no seu início, foi secreta. Hoje ela é uma sociedade discreta. Ela não é mais secreta. Como o Juliano falou no início ali, tem muita informação rolando por aí, como se diz no linguajar popular. Pode falar, Juliano. Não, Jorge, eu estou fazendo questão de aplaudir as colocações da forma que você está falando. É um aplauso, tá bom? Tá bom, então, meu querido. É que eu não entendo essas coisas de tecnologia aí, mas vamos lá. Tá? Vamos continuar, então. Obrigado. Tá, vamos lá. Maçom ou iniciado, que eu mencionei e vou mencionar mais adiante. É um homem livre, de bons costumes e que acredita num ser superior, uma divindade. Tá? Não é necessariamente alguém que acredite apenas em Deus. Essa é uma questão. Tem ritos dentro da maçonaria que tem determinadas situações. Tem que ser cristão. Né? Outros ritos, outras situações, a pessoa tem que ser simplesmente acreditar em alguém ou alguma força superior a ele, a qual a criou. Basicamente é isso que é um maçom. Tá? Um iniciado na maçonaria, que eu falei bastante, quem é iniciado, quem não é iniciado, tá? Refere-se a um indivíduo que passou por um ritual de iniciação maçônica e foi aceito como membro de uma loja maçônica. Essa cerimônia marca o início da jornada do indivíduo na maçonaria, onde ele se compromete a seguir os princípios éticos e morais da ordem, buscando autoaperfeiçoamento e contribuindo para o bem da sociedade. Então, esse é um maçom, é um iniciado. O profano não é um termo pejorativo, como muitas vezes podem até ser, alguns entenderem. Profano refere-se a tudo que não é sagrado ou religioso, caracterizando-se pelo secularismo, mundanismo ou ausência de caráter sagrado ou ritualístico. Na maçonaria, o termo é frequentemente utilizado para descrever a esfera da vida cotidiana, o nosso dia a dia, que é distinta da espiritualidade e dos princípios maçônicos. Tá. Vou falar também ética e moral. Ética refere-se ao estudo dos princípios morais que orientam o comportamento humano, analisando o que é considerado certo ou errado,
bom ou mal em uma sociedade. Já moral diz respeito aos valores e normas que guiam as ações individuais, estando relacionada à consciência pessoal do que é ético. Em resumo, a ética é o estudo teórico dos princípios, enquanto a moral é a prática desses princípios na conduta humana. Tá? Isso é bem importante. Quando eu estava fazendo uma pesquisa para montar esse resumo aqui, né, nessa nossa conversa, eu encontrei alguns textos assim que eu achei bem pertinentes para acrescentar aqui, que não são textos meus. Um desses textos foi disponibilizado pelo soberano grão-mestre da nossa obediência, o irmão Jonas Lino de Oliveira, que passo a ler com algumas edições que se fizeram necessárias, né, em função do já exposto em cima, que a gente não pode abrir tudo, porque existem pessoas não iniciadas no grupo e tal. Então, vamos à leitura. Falamos constantemente sobre moral, ética, dever, virtude, vício, sobre o bem ou o mal e conceitos afins, pressupondo que todos tenham a mesma compreensão dessas ideias. Isso é importante. A gente, quando fala, acha que todo mundo entende da mesma forma. Por isso que é bom sempre contextualizar e definir os conceitos quando se fala. Tá legal? Então, vamos lá. Moral é algo que diz respeito exclusivamente ao homem, enquanto ser livre e inteligente, e, portanto, com capacidade para escolher entre esta ou aquela conduta e agir conforme sua vontade. Tá? Por isso, a questão que eu citei lá em cima, do livre-arbítrio. Não há moral entre os seres inferiores, pois estes, quando agem, o fazem em razão de sua natureza, sem interferência de juízo de valor. O leão que abate sua presa não age moral ou imoralmente. Simplesmente segue a natureza felina para atender uma necessidade vital. Esse é um ponto importante. A ideia de moral implica, portanto, em noções de bem e de mal, de dever, de obrigação, de responsabilidade, enfim, de valores humanos que são necessários à vida em grupo. Esse é um outro aspecto importante. Vida em grupo, sociedade. O fato moral se distingue de todos os outros fatos, porque comporta a enumeração do que deve ser, enquanto os outros fatos significam simplesmente o que é. Em outras palavras, o exemplo do leão que abate sua presa é meramente um fato natural, é o que é. Não cabendo qualquer discussão se deveria ser assim ou assado, porque não tem expressão moral nenhuma. Ao contrário, o homem predador poderá merecer a reprovação do grupo ou mesmo da sua própria consciência se agiu contrariamente às regras de comportamento adotadas pelo grupo. Ou seja, se agiu em oposição ao que deveria ser. Aqui estamos diante de um fato moral, pois está em questão o que é o bem e o que é o mal, frente a uma decisão voluntária do homem. Então, os aspectos bem interessantes para serem vistos. Vontade de tomar um chimarrão ali, que o Paulo César está ali. Então, essa é uma distinção, eu acho que esse exemplo define bem o que é moral, né? Que é uma coisa inerente ao homem, e ele, pelo seu livre-arbítrio, tem o que fazer, ele tem os seus limites impostos do que é certo, o que é errado, seja pela sua consciência, ou seja pela sociedade a qual ele, como se diz, vive. Deixa eu baixar aqui. Resumidamente, é preciso ter presente que o bem é o que nos faz realizar a perfeição de nossa natureza, quer dizer, atingir o fim último de nossa natureza, e que o mal é o que nos desvia desta perfeição. Fim último de nossa natureza. Desde pequenos, aprendemos que os homens têm dupla natureza, uma material e outra imaterial. Temos nosso corpo físico e também nossa inteligência, razão ou espírito.
Daí, logicamente, se conclui que a busca do bem ou da realização de nossa natureza deve ser travada, levando-se em conta esses dois aspectos, evitando-se, por outro lado, tudo que comprometa ou desvie dessa perfeição. Para alcançar a perfeição de nossa natureza, quer física, quer espiritual, será necessário desenvolver nossas virtudes físicas e espirituais, procurando afastar de nós o seu contrário, a que damos o nome de vício. Até na nossa loja, umas 3 reuniões atrás, eu fiz uma breve explanação sobre vícios e virtudes. Isso pode ser feito um outro tema por uma outra palestra, um pouquinho adiante. Segundo Aristóteles, há 2 espécies de virtudes, uma intelectual e outra moral. A primeira, via de regra, adquire-se e cresce em nós graças ao ensino. Por isso, requer experiência e tempo dedicado à instrução. A virtude moral, por outro lado, é adquirida como resultado de uma prática constante, ou seja, do hábito. É interessante notar que essa palavra ethos, que significa hábito, deu origem também à palavra ética, que também significa moral. Aqui a gente chega num ponto fundamental para compreender o valor da maçonaria e de seus métodos de ensino e de sua moral. Se a virtude moral não se adquire pela instrução, pelo aprendizado teórico, mas sim pela prática de atos virtuosos, todo o esforço da ordem, a ordem maçônica, deve estar direcionado para criar, desenvolver, conservar e aprimorar os hábitos que conduzam a essa virtude moral. Todos nós nascemos com aptidão para desenvolver hábitos bons ou maus. A maçonaria oferece ao iniciado um método apropriado para desenvolver sua autodisciplina a partir da reiteração ritualística constante, exaltando os valores superiores que devem guiar o homem em suas relações consigo mesmo e com seus semelhantes. A própria dinâmica de uma sessão maçônica acaba por desenvolver a tolerância de seus participantes, fazendo com que aprendam a ouvir e somente falar nos momentos oportunos. A prática de ações e gestos ritualísticos são exercícios simbólicos que trazem para a consciência a natureza de hábitos que, muitas vezes, não foram devidamente considerados por nós. Então, aqui eu trouxe extrair da questão maçônica, dos conceitos maçônicos, a questão de moral e a prática que vai fazer o ser humano, o homem iniciado, no caso aqui do nosso texto, a melhorar, lapidar, se aprimorar com essa questão ocorrendo também o melhoramento da sociedade na qual ele está inserido. Tá? Esse é o texto que eu encontrei, entregue ali, disponibilizado pelo nosso soberano grão-mestre, e achei bem pertinente até para exemplificar o que é moral nessa questão das definições que eu estava fazendo. Bom, agora que a gente já viu essa questão de definições, eu vou para o texto que eu escrevi, e aí a gente continuando a nossa conversa. No âmago da filosofia maçônica, desvendam-se conceitos profundos que transcendem as fronteiras da compreensão convencional da existência humana. Dentro dessa trama simbólica, emerge a dicotomia entre a vida profana e a maioria, cujas reflexões permeiam a postura do homem diante de sua jornada terrena. Nessa apresentação, nessa nossa conversa aqui, adentrarei nos recantos do pensamento maçônico, buscando definir os contornos da vida profana, a essência do homem e a postura moral que se espera dele. Agora, a partir daqui que a gente vai estar trabalhando realmente em cima do tema definido. Até então, são considerações para contextualizar tudo que vai vir para frente agora. Tá? Antes de começar, algum questionamento rápido, alguma dúvida que tem algum dos assistentes? Beleza, então. Vamos em frente. Então, vamos lá. A vida profana, que é a dança na superfície, vamos dizer assim, tá? Falando em terra, onde que a gente vive, na superfície desse orbe, desse planeta, né?
A vida profana, na perspectiva maçônica, não se restringe apenas à esfera temporal ou mundana, mas transcende para uma compreensão mais abrangente. Ela é o teatro das trivialidades, dos afazeres cotidianos, que, embora necessários, muitas vezes obscurecem a visão do homem sobre sua própria natureza espiritual. É o palco onde se desenrolam as atividades do dia a dia, permeadas por preocupações materiais, paixões efêmeras e objetivos mundanos. Nós somos atores nessa peça de teatro, que é a nossa existência, do nascimento até a passagem ao Oriente Eterno. Dentro desse contexto, a maçonaria propõe uma reflexão sobre a maneira como o homem conduz sua existência profana, encoraja-o a alcançar o olhar além das superficialidades, a desvendar os mistérios ocultos por trás das aparências, conduzindo a uma compreensão mais profunda de si mesmo e do propósito de sua jornada terrena. Então, aí a ligação entre a vivência maçônica com a vivência profana. O âmago da tradição maçônica, aliás, no âmago da tradição maçônica, o homem é concebido como um ser dual, imerso na dualidade inerente à condição humana. A maçonaria reconhece a coexistência de aspectos profanos e sagrados no homem, convidando-o a buscar a harmonia entre esses dois polos aparentemente antagônicos. Não são diferentes, não são contrários. A gente tem que manter o equilíbrio, tá? Tem que ter ali está no centro do JB. Dentro dos muros da loja, o maçom é instigado a transcender as limitações da vida profana, a buscar a luz que dissipa as sombras do egoísmo, da ignorância e da superficialidade. Ao compreender-se como uma criatura dotada de potencialidades espirituais, o maçom é desafiado a trilhar o caminho da evolução moral, harmonizando sua dualidade interna em busca da unidade e da elevação espiritual. É um trabalho individual, de crescimento interior, que com esse lapidar, que a gente usa esse termo, lapidação da pedra bruta, com esse lapidar a pessoa vai melhorando, e a soma dessas melhoras, dessas pessoas iniciadas, a tendência é melhorar a sociedade e, em si, a comunidade toda, né? Que ninguém, como eu falei antes, vive sozinho, isolado. Estamos chegando no final, pessoal. Era 30 minutos, eu acho que vai dar bem certinho. A relação do maçom com a maioria, que nesse caso, maioria, que eu citei lá adiante, e estou citando aqui agora, representa a sociedade em geral, tá? Quando eu falo maioria, é a sociedade, na qual estamos inseridos. Então, a relação do maçom com a maioria, com a sociedade, é um aspecto crucial de sua jornada ética. A influência da maioria pode moldar a postura do homem, muitas vezes desafiando-o a manter sua integridade moral diante de pressões sociais e culturais. Lembrando não, porque eu não falei, né, mas um conceito que eu tenho. A gente seguindo uma lei moral, eu acredito que é o mais próximo que a gente consiga seguir uma lei moral, é o mais próximo que a gente consegue seguir, estar próximo a uma lei divina. Tá? Entre o bem e o mal, quando a gente conseguir definir isso, e seguindo essa moralidade, a gente está próximo de uma lei divina e, consequentemente, nós estaremos crescendo interiormente. A maçonaria, ao abordar essa dinâmica, instiga o maçom a ser um agente transformador da sociedade, a influenciar positivamente a maioria através de sua conduta ética e de valores fundamentais na tradição maçônica. A postura moral do homem maçônico, quando estendida à maioria, à sociedade, torna-se um farol orientador em meio às incertezas morais que permeiam a sociedade contemporânea. A nossa sociedade, hoje em dia, está meio complicado, né? A gente está vendo tudo que veio vindo em milhares de anos, centenas de anos,
pelo menos para nossa sociedade. A gente tem que ver que nós estamos inseridos nessa nossa sociedade atual aqui, que é, usando os termos mais comuns, né, uma sociedade judaico-cristã, digamos assim, né, ela, desde a colonização, no caso específico aqui do Brasil, a gente vem com essa cultura, né, e em cima disso tem a questão da moralidade. Quando a gente fala de moralidade é em relação a isso, mas não necessariamente só a moralidade judaico-cristã, né, porque uma tribo de índios lá no interior do Amazonas, eles têm a moral deles dentro da sociedade deles, que para a gente, de repente, pode ser amoral, imoral, né? Então, a gente sempre, isso tudo que eu estou falando é dentro dessa nossa sociedade, que, com a compreensão do ser humano, a gente pode expandir isso e verificar em outras comunidades, em outras sociedades, e apresentar e auxiliar nessa questão, tá? E concluindo, em suma, a vida profana, a dualidade do homem e a postura moral, na maioria, são elementos interconectados no complexo mosaico maçônico. A maçonaria, como guia espiritual e ética, oferece um caminho de reflexão e transformação, convidando o homem a transcender as superficialidades da vida cotidiana, a harmonizar suas dualidades internas e a influenciar positivamente a maioria, no caso, a sociedade, por meio de uma postura moral e sólida. Isso é para reforçar o que eu falei antes. A jornada maçônica é, portanto, uma busca contínua pela luz interior, uma jornada em que o homem é desafiado a desvendar os mistérios de sua própria natureza, a integrar sua dualidade e a ser um farol de ética e moralidade na vastidão da maioria. Na senda maçônica, a postura do homem na vida profana e na maioria transcende a mera existência, transformando-se em uma busca incessante de elevação espiritual e pela construção de uma sociedade fundamentada em valores éticos duradouros. Sem aprofundar muito no tema, porque fica complicado para pessoas esse aprofundamento dessa relação entre mundo profano e maçonaria, né? Sem aprofundar muito, onde senão teríamos que usar determinados termos e ensinamentos que não nos são permitidos a passar para quem não é iniciado. Eu acho que eu consegui colocar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo para, de repente, fazer uma pesquisa complementar e discutir numa próxima reunião, uma próxima conversa dessas, sobre o assunto, tá? Eu tentei, dentro dos meus parcos e, enfim, meus conhecimentos, juntar essa questão do que eu poderia falar do aspecto maçônico do homem com o que a gente vivencia. Então, em resumo, né, nós temos essa dualidade, o homem material e imaterial. Podem ver que eu não uso o termo espiritual, porque o termo espiritual pode relacionar a determinadas doutrinas. Então, nós temos uma parte material, que é visível, palpável, que a gente tem aqui, o mundo terreno, e temos aquilo que não é material, que a gente pode considerar a nossa inteligência, a nossa consciência. Alguns veem como imaterial o mundo dos sonhos. Isso tudo é bastante relativo, por isso que eu usei o termo imaterial, né? E lembrando que, por que eu falo dessa forma? Porque, em princípio, a maçonaria, ela não é, digamos assim, sectária, né? O que tem é acreditar, como foi falado no início lá, acreditar num Criador, na perenidade da alma, da existência da alma, independentemente de religião, a não ser determinados ritos. Vamos pegar, por exemplo, o rito escocês retificado, em que o membro maçom tem que ser cristão,
né? Olhando esse cristão, tanto a questão do cristão, de Cristo como ungido, escolhido, como o Jesus Cristo, que foi cristificado, histórico, né? O homem e a essência daquele homem, daquele personagem, né? Que tem diferenças aí, mas não vamos nos aprofundar hoje, pelo menos, tá? Juliano, eu poderia falar muito mais, mas daí, como eu disse, teria que aprofundar um pouquinho mais, daí fica meio complicado para mim, tá? Então, eu acho que podemos começar a ver algumas dúvidas, algumas considerações, alguns comentários, sejam favoráveis, desfavoráveis, que a gente está sempre para aprender, né? Alguma falha que eu tenha cometido, ou algum termo que não ficou claro, que eu quis expressar, ou alguma ideia, eu estou à disposição para esclarecimentos. Meu irmão, caríssimo Jorge, vamos lá, né? Vamos tentar em 2 etapas. Pompeu, Lipski, não quer? É quase isso. Quase isso. Até mais ou menos aí uns 3 anos, 4 anos aí de convivência, eu tenho certeza que eu vou conseguir pronunciar um sobrenome tão rico, dessa forma, assim, tão clamoroso, com facilidade. Mas, independente disso, eu tenho uma pergunta para iniciar o processo nosso, e eu classifico essa pergunta como uma pergunta não muito fácil de ser respondida. Então, eu já vou começar jogando uma pimentinha aí na coisa. A sociedade, apesar de... Vamos lá, formulando a pergunta, hein? Apesar de não sermos, apesar de não nos considerarmos, pela sociedade, somos vistos como pessoas diferentes, pessoas melhores. Nós, maçons, somos vistos pela sociedade como um grupo seleto de pessoas que geralmente são pessoas que se classificam melhores, que se titulam melhores, e nós, dentro da nossa humildade, sabemos que não somos. Como nos comportar diante de tal evidência? Com sua experiência, como nos comportar diante de tal evidência quando a sociedade lá de fora nos aponta, mas você se acha melhor do que você? Tipo assim, surge uma certa indagação nesse sentido. Qual a forma correta de nos comportar diante de tal indagação? Tenho dito. Ah, brincadeira, né? O cara, em vez de fazer uma pergunta fácil, a primeira já é assim para pegar na paleta e marcar as 2 paletas de uma vez só. Mas vamos lá. Eu acho que tem uma questão, na tua pergunta, tu já colocou uma resposta, uma parte da resposta, tá? A palavra humildade. Tá? Uma das coisas que a gente aprende e difunde nessa questão maçônica, né, nos ensinamentos e tal, é ser humilde. Em primeiro lugar, essa. Então, a soberba, como um vício, é algo que a gente tem que combater, né? Tem uma expressão que a gente usa dentro da loja lá, que não vou passar aqui, mas tem que fazer determinadas construções, né? A gente tem que bancar o construtor, o pedreiro, o maçom, né? Que em francês é o significado ali da palavra, é pedreiro. Então, nós temos que construir determinados artifícios, digamos assim, para corrigir esses nossos vícios e ressaltar nossas virtudes. Então, falaste de que nós, internamente, utilizamos, aprendemos ou somos humildes. Eu acho assim que nós devemos ser humildes, simples, mas não necessariamente simples a ponto de sermos considerados simplórios, tá? Porque os ensinamentos que a gente recebe e daquilo que pode ser aplicado dentro da sociedade devem ser aplicados na questão do melhoramento. Bom, essa é uma situação. Então, partindo de nós,
Primeira coisa é que a gente tem que ser humilde, né? E reconhecer quem nós somos, que é um dos pontos. Primeira coisa, a gente tem que ser, a gente diz, tem que ser reconhecido. Não, nós temos que nos reconhecer. A gente tem que pegar a lanterna que a gente está iluminando todo mundo para descobrir coisas e virar para o nosso sentido e nos vermos, nos conhecermos. Começa por aí. Bom, agora vem o outro lado da resposta, que é o outro lado que está questionando. Você se acha melhor? Você, todos os maçons se dão bem? O que não é verdade, né? Quem está no mundo maçônico sabe que nem todo maçom se dá bem. Quando eles falam se dá bem, é financeiramente, geralmente, né? Mas não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo de quem é iniciado. De alguns, pode ser no início. Eles entram querendo ganhar dinheiro, ficar ricos e não sei o que e tal, e a própria ordem, a própria sequência de ações, atividades que ele desempenha dentro da ordem, vai sendo colocado de lado. A própria sociedade, digamos assim, interna, vai extirpar essa pessoa, para restar só os homens de bem, aqueles que estão lapidando a pedra bruta, como eu falei antes. Então, a visão da sociedade, ela teria que ser mudada, né? Partindo de nós, esclarecendo, sem abrir muito, né? Para evitar perjuros, como foi dito. Tal. Bom, mas o que eu faria, se alguém me perguntasse, mas tu é maçom, eu vou abrir um parênteses aqui e dar um exemplo. Tem um amigo meu da cidade de Pinhalzinho, Santa Catarina, um empresário extremamente bem-sucedido, né? Tem uma empresa reconhecida internacionalmente, não vou citar nomes nenhum, e ele não, pelo menos até a última vez que eu conversei com ele, ele não era maçom. E nós conversando, ele me disse o seguinte, eu perguntei, né, tu é maçom? Ele disse, eu não, mas o que tu sabe sobre maçonaria? Ele me disse, o que eu vi até agora é que só fazem coisa boa. O hospital aqui da cidade, os maçons ajudam o hospital, enquanto outras entidades não ajudam. Eu não vi nenhum, ele disse assim, eu não conheço nenhum maçom que seja pessoa ruim. É isso que eu sei de maçonaria. Então, depende muito dos nossos atos, né? De como a gente age, aplica aquilo que estuda, que aprende, que internaliza, né? Que desenvolve internamente. Já vai, Paulo César, tá? Já eu vi que está com a mão erguida ali, já vamos lá. Então, depende muito da nossa parte e também da forma que a gente se porta, como tu falaste, né? Mas tem que se portar com humildade. Se tu vai com soberba, para começar, tu já está errado, né? Já está indo contra o que se pressupõe que tu deva fazer dentro da ordem. Né? E enfrentando uma coisa assim, dizer, não é verdade. O que tu vê? A gente só faz isso, aquilo, né? Procurar demonstrar que não somos melhores. Nós não somos melhores que os outros. Nós tivemos, de repente, a oportunidade de aprimorar algum aspecto que nós tenhamos. E não simplesmente nos tornamos melhores. A gente aprimorou aquilo que a gente já tinha. Tá? Porque eu posso... muitos podem discordar do que eu digo, do que eu vou dizer agora, mas eu acho que a gente nasce com a essência, vamos dizer assim, em termos mais profanos, do bem e do mal. E aquilo que tu vai aprimorar, aquela história dos dois animais, né, dois cachorros dentro de ti, um raivoso e um calmo, vão brigar, qual que vai vencer? Aquele que tu alimentar mais. Então, aquilo que tu aprimorar é que vai dar a essência. Então, mas eu acho que a gente já vem com isso. Então, se o cara é bom, tem que demonstrar isso e responder dessa forma. E procurar também demonstrar para a demais sociedade que não somos melhores. Quem se acha melhor é errado, a minha modesta opinião. Nós só tivemos a oportunidade de melhorar nossos aspectos. Eu vou ficar o resto da noite falando e achando argumentos, Juliano. Eu acho que vamos parar por aqui, que senão não responde a pergunta, né?
Perfeito, perfeito. Sim, mas ficou bem claro. Você até colocou uma posição bem, antes de passar a palavra para o Paulo, é o Pitbull. Todo mundo fala da raça Pitbull, né? Pitbull é um dos cachorros mais dóceis que tem. Depende da forma que ele é criado. Se você criar o Pitbull lá dentro, preso, no quintal, amarrado, numa corrente curta, dando carne para ele uma vez por dia, uma vez dia sim, dia não, por exemplo, deixar ele com fome, você está instigando a raiva nele, está instigando. Agora, se você criar ele dócil, como cria-se um cachorro de colo, ele é muito dócil. E as pessoas, muitas vezes, a sociedade critica a raça Pitbull. Que a raça Pitbull, né, sabe-se lá como aquele Pitbull que provocou um certo acidente foi criado, como que ele foi, né? Mas, Paulo, por gentileza, está no destaque. Saudações fraternais, meus irmãos. Irmão Jorge, parabéns pela explanação. E esse tema da vida do homem diante do mundo profano ou do mundo maçônico, da vida maçônica, ela é muito pertinente. E principalmente para quem não conhece a ordem, ou não conhece os princípios morais aí da ordem, eu digo assim, o ambiente em que nós vivemos, isso vai nos moldando. Aquilo que o Juliano falou, muitas vezes, as pessoas até acham que nós somos os melhores. Não, nós não podemos ter, dentro daquela questão da moralidade, de nós sabermos as nossas inferioridades que nós temos, mas nós temos a obrigação, ou nós temos o conhecimento e o aprendizado de viver de forma melhor, né? Ter essa compreensão. Então, o ambiente, ele ajuda a moldar o caráter do homem. Porque no nosso mundo profano, aí nós temos ambiente que só leva nós a fazermos coisas não tão legais, digamos assim. Já quando nós entramos para dentro da ordem, ela já nos orienta o bom proceder, como nós proceder legal, né? Então, essa visão que o mundo profano tem, que o maçom ele é melhor, não. Ele apenas tem um ambiente favorável a desenvolver as suas virtudes, né? E para aqueles irmãos que estão para entrar na ordem, que estão aqui estudando, nós temos um ambiente propício para nós desenvolver as nossas virtudes. Então, eu sou rotariano também, lá é um outro ambiente que também nós desenvolvemos as virtudes, os nossos vícios que todos nós temos, né? Então, nesse ambiente, a gente vai se policiando. Aquilo lá eu tenho que cuidar para não fazer. Isso, com o tempo, você vai se moldando e você vai deixando essas tendências desagradáveis a se tornarem hábitos melhores, pelo ambiente que você está. Então, dentro da ordem, nós temos ensinamentos que levam-nos a nos melhorar. Nós temos procedimentos que, como assim, nos levam a crescer e desenvolver como ser humano e melhor. Então, eu digo assim, quem um dia puder ingressar na ordem, aproveita toda a oportunidade, todo o conhecimento que a ordem tem de nos fazermos crescer como seres humanos, como seres pessoas. E isso, consequentemente, vai refletir ali no mundo profano e as pessoas vão perceber, aquele cara, ele tem um modo de agir diferente. Então, isso, com o tempo, vai nos tornando a nossa essência. Então, parabéns pela palestra, e senão, que nem o irmão Jorge falou, se eu deixar aqui, a gente vai passar a noite inteira comentando. Tenha o dia também, irmão. Até eu queria, assim como em toda sociedade, ordem ou associação, né, sempre temos as pessoas
que são consideradas boas e as que não são consideradas boas, né? Assim ocorre também na maçonaria. Então, a gente sempre tem que ressaltar isso, né? Que não é essas pessoas, não são essas pessoas que vão denigrir a ordem, que as pessoas vão passar e a ordem continuará. Mas vamos lá, vamos em frente. Eu sou sempre suspeito, assim, em falar, mas eu aprendi uma frase logo no início, bem no início mesmo, assim, da minha caminhada, e eu trago essa frase comigo o tempo todo, né? Por favor, os mestres que têm muito mais experiência e trajetória aí, podem me corrigir. A maçonaria não tem problema. O maçom, sim. Porque nós, maçom, estamos em constante lapidação, constante aprendizado, somos eternos aprendizes que estamos sujeitos a errar. Então, nós temos problemas, entraremos é uma sociedade que tem problema como qualquer outra sociedade. Não existe o mundo dos perfeitos e ali dentro só existe os perfeitos. Não, temos problemas e tudo mais, como toda sociedade, Rotary, Lions, Igreja Católica, Igreja Evangélica, de determinadas religiões e assim por diante. O que nós temos que pedir sempre é para que o nosso ser superior, né, o nosso grande arquiteto do universo, cada um tem a sua fé individual, nos guie para o caminho certo, sempre para o caminho certo. Podemos errar? Podemos, mas temos que sempre procurar buscar o bem e o certo. Lembra dos dois leãozinhos lá dentro, né? Os dois cachorrinhos? Quem que a gente vai alimentar mais? O bem ou o mal? O certo ou o errado? E assim por diante. Então, é esse papel que eu acho fundamental da maçonaria em nossas vidas. Tenho dito. Alguém mais, gente? Fiquem à vontade. Microfones abertos. Por favor, Jorge. O microfone, Jorge, você fechou sem querer. Tá. Eu só queria acrescentar uma coisa a mais, né? Porque, como eu falei ali na apresentação, nessa discussão, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, essa dualidade, né? Então, para a gente chegar num consenso, o mais simples eu diria o seguinte: aquilo que prejudica aquele que está próximo de ti, do teu semelhante, é errado, é ruim, é mal. Aquilo que tu fizeres para melhorar, ajudar, aprimorar o teu semelhante, o teu irmão, o teu vizinho, o teu companheiro da sociedade, é bom. E o que tiver entre o bom e o mal é um aprimoramento, é a lapidação da nossa pedra bruta até chegar na pedra polida. Vamos lá. Vou interromper de novo o microfone aqui para passar adiante. Alguém mais? Gostaria de escutar um pouquinho, que eu acho que tenho certeza que vai contribuir bastante ou com dúvida, ou com até próprio conhecimento. Marcos Santin quer falar um pouquinho, Marcos? Ou não? Fique à vontade. Vou ter que abrir o microfone isso aí, Marcos. Boa noite, boa noite. Eu só vim aqui para ouvir. Infelizmente não conheço nada da maçonaria. O Jorge convidou, né, lançou no nosso grupo o convite e eu estou prestigiando ele, simplesmente assim, tá bom? Mas admiro muito a entidade, a gente ouve falar muito, né? E coisas boas só. Fiquem tranquilos que só coisas boas. Parabéns a todos aí. Esteja em nossa casa como sendo a vossa casa. Muito bem-vindo, tá bom? Obrigado. Sempre que quiser participar, às terças-feiras, a gente tem um encontro aqui bem tranquilo, sempre alguém traz um pouco de conhecimento, divide, aprende, ensina e assim por diante, tá bom? Então, sinta-se em casa. Obrigado. Vamos lá. Alfredo, tô sentindo que você está querendo falar alguma coisa? Beleza. Não, hoje eu só quero agradecer mesmo, porque é muito bom compartilhar esses momentos dentro de uma palestra onde a proposta é transmitir o mínimo com o máximo de sabedoria, né? Muito obrigado. Boa noite. Muito bem, boa noite. Obrigado, Alfredo. Alguém mais?
Kleber. Quer falar um pouquinho, Kleber? Kleber, Carlos Cardoso, fiquem à vontade, o microfone está à disposição. Não, meu irmão, na verdade, pela palestra que foi hoje, acho que tudo já foi dito, né? A gente não tem muito que abrilhantar, não, porque o irmão trouxe bem resumidamente, assim, né? Dentro do estudo que ele se aprofundou, ele trouxe de uma forma bem lúdica para nós, né? Então, tá muito claro. Tá de parabéns, meu irmão. Maravilha. O mais tenho dito. Muito obrigado, esteja sempre bem-vindo. Agradeço. Aos demais, bom, agora, antes de passar a palavra para considerações finais de nosso palestrante Jorge, se alguém quiser mais contribuir, pode falar. Vamos lá, mais uns 2 minutinhos aí. Se não, Jorge, em respeito a todos e até mesmo ao horário, que agora já estamos completando aí 1 hora de conexão, fique à vontade para considerações finais, né? Se ninguém mais quiser falar mais nada. E, desde já, fica o convite aqui, lá nos grupos serão lançados, ou então até mesmo as pessoas que receberem no grupo podem disseminar para outras pessoas, pode encaminhar o convite, tá? Com um link, que quanto mais pessoas nós tivermos aqui para fomentar as ideias e tudo mais, e apresentar o que realmente nós achamos que é correto a respeito da ordem, nós estamos aqui. Todas as terças-feiras, por volta das 20 horas, mais uma vez reforçando a programação, um palestrante ele pode entrar até por volta das 20h10, mais uns 10 minutinhos depois, né? E por meia hora, mais ou menos, 40 minutos, ele fala e abre para considerações finais ao final, depois perguntas e considerações finais. Reforçando, que eu acho que é importante que todos levem, para que todos nós tenhamos o máximo de pessoas no dia, antes das férias maçônicas, numa data ainda a ser divulgada com antecedência, teremos uma palestra muito show de bola com Luiz Miller, que é dono do canal lá, fundador do canal Fatos Maçônicos. Quem tiver a oportunidade de fazer uma pesquisa lá na internet, dá uma olhada nos vídeos dele lá, na forma com que ele aborda os temas. Luiz é bastante dinâmico com relação a tudo que ele se propõe fazer. E ele prontamente nos atendeu aqui um convite. Logo, logo nós teremos a honra, o prazer de ter uma palestra com ele. Jorge, de minha parte, na organização aqui, em nome da Nosso Oriente, nossa loja, Paulo está aqui representando junto comigo, quero agradecer pela disposição, pelo desafio aceito, a forma com que aceitou, pegou o tema, matou no peito e marcou o gol. O que é isso? Né? Nós tomamos essa decisão ontem, praticamente, 11 horas da noite, né? Ó, você vê como é que é, as coisas são feitas meio que de bate-pronto assim. E que maravilha de palestra. A forma com que você trouxe as informações para nós nos enriqueceu bastante. Então, fique à vontade para considerações finais agora. Tenho dito, estamos aqui à disposição. Bom, só para finalizar, então, agradeço a todos que participaram, que assistiram, os que vão assistir em função do link que vai ser disponibilizado, né? Se alguém, como o Juliano colocou ali, tiver interesse em receber o link e que não faz parte do grupo palestra, alguém que foi convidado por um terceiro e queira assistir a ela no inteiro teor, né, desde o início, é só solicitar para quem foi o convidante, né, e a gente disponibiliza isso. Se alguém precisar também, quiser o arquivo de texto que eu elaborei, que eu fiz a leitura para facilitar, eu também posso disponibilizar, né? Coisa simples, eu posso fazer, eu gero um arquivo e disponibilizo junto aonde que vai ficar o link do vídeo ali, daí o Juliano organiza isso aí, tá? Então, agradeço aí meus companheiros de Rotary também, né? Que estão aí me prestigiando, e prestigiando a ordem também, né? E ajudando a divulgar. A minha filha, que me aguentou o velhinho dela do começo até agora, né? Eu acho que ela estava com medo que não tivesse ninguém na palestra, né? Eu disse, não, eu vou lá, pelo menos vai estar o pai e mais alguém, né? E não tenho muito a mais que dizer, eu sempre procuro fazer da forma, quando eu falo a respeito, eu procuro sintetizar, resumir e simplificar, né? Também eu não sou um detentor do conhecimento, né? A gente estuda já há bastante tempo, eu estudo esses temas já há uns 30 anos, mais ou menos, né?
tanto o tema maçônico como outros temas correlatos, que a gente pode vir a conversar também em outros momentos. E uma outra oportunidade que o Juliano precise ali, que me dê um tema mais simples, né, Juliano? Jorge, deixa-te chorar, Jorge. Conte logo para todos que eu solicitei um apoio para este renomado irmão aqui, para me ensinar como me portar diante de um público de mais de 600 pessoas, todos da cadeia de produção que eu trabalho, que é o agronegócio aqui no Mato Grosso, onde eu estarei estar apresentando um trabalho que eu venho desenvolvendo nos últimos 2 anos. E eu confesso para vocês, como todo ser humano, eu tremi na base. E eu apelei para o Jorge. Jorge, me ajude, eu preciso, me dê meia hora de conversa, vamos combinar um horário, porque eu sinto essa segurança no Jorge. Então, certo? Então, assim, está no desafio já. Eu tenho que me apresentar no dia 5 de dezembro, hein? Depois que eu terminar aqui, a gente conversa. Até lá nós vamos conversar, tá bom? Tá. Mas voltando então, eu agradeço e acho que encerramos por aqui. Até a próxima, meus queridos. Um beijo no coração.